Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de geografia. Na última aula foi uma aula um pouco densa, né? Vários conceitos novos. E agora a gente vai dar continuidade, principalmente entendendo alguns tipos de solos e também os aspectos importantes para trabalhar com a conservação desse solo. É importante você lembrar que eu comentei com vocês que o solo ele precisa ser entendido como um recurso natural e que ele tem uma função muito específica que é exatamente nele que a vida se desenvolve, ok? Então pegue lá o seu livro, livro 1B, seguindo aqui com solos, beleza? Então olha, classificação brasileira de solos. Quando você pensa no tamanho do Brasil, um país de dimensões continentais, é muito complicado você conseguir fazer uma classificação de tudo isso aqui, mas foi feito sim, tá? Então, ele foi organizado ali desde 79 a 99 pela Embrapa, que é um órgão associado ao Ministério da Agricultura. E qual o objetivo disso? Ele tem a função de desenvolver tecnologias para o aprimoramento do setor agrícola no nosso país. Então é muito importante você entender a relação econômica que o solo tem, principalmente com o Brasil, por exemplo. É um país que depende muito dos gêneros agrícolas que nós exportamos para outros lugares, tanto o café quanto a soja, a laranja, enfim. Então, essa classificação ela baseia-se num processo de formação. Eu preciso entender aquele processo de pedogênese e em algumas características tais como textura, cor, criando uma organização de vários níveis de detalhamento. Por enquanto, há 13 ordens e 44 subordens. Não tem como nós estudarmos todos os tipos de solo aqui, porque é um tema que dá literalmente para fazer um curso só sobre tipos de solo. Então nós temos aqui os mais importantes e eu começo com esse aqui, o latossolo. O latossolo, pessoal, ele é o solo mais comum no nosso Brasil. Aí aqui a gente já vai começar com uma ideia interessante. Nós entendemos que o Brasil é um país muito desenvolvido agriculturalmente falando, tá? Só que a maior parte do nosso solo precisa de alguma correção, principalmente na acidez. Então olha aqui, principal solo do Brasil, latossolo. Ele é profundo, ok? Se ele é profundo, significa que ele é um solo recente ou antigo. Antigo, não é? Quanto mais antigo é o solo, maior vai ser a sua profundidade. Por quê? Porque os agentes exógenos estão agindo ali muito mais tempo, ok? Ele é característico de regiões de clima tropicais, nos quais o intemperismo químico é acentuado. Intemperismo químico, região tropical, por quê? Por causa da quantidade de pluviosidade, água da chuva. Quanto mais água da chuva cai, precipita, né? Mais o intemperismo químico vai acontecer, que é aquele que vai decompor as rochas e não apenas o que? Desagregar. Em geral, é de cor vermelha ou vermelho-amarela. É naturalmente pouco fértil, mas se houver correção da acidez e adubação química, pode ser uma ótima opção para a produção agrícola. Então, é um solo que precisa de algumas correções para ficar bacana para a agricultura, ok? Esse é o nosso predomínio, o que tem mais no nosso país. Seguindo, Chernossolo possui horizonte A escuro. Você precisa lembrar daqueles horizontes que eu passei para vocês na última aula. Por causa da grande quantidade de matéria orgânica. Aqui, se eu tenho muita matéria orgânica, já dá para eu presumir que o quê? Que é um solo muito fértil, ok? A matéria orgânica é um dos elementos fundamentais para a fertilidade do solo. Não só ele, obviamente, mas é um dos. Além disso, ele é rico em magnésio, cálcio e potássio, em razão da presença desses minerais na rocha matriz. Aqui é importante a gente lembrar isso. Esses minerais aqui, eles estão aonde? Na rocha matriz. Quando a rocha matriz é fragmentada, decomposta, por exemplo, esses minerais também vão para onde? Para o solo. Já esse chernossolo aqui, ele não é tão comum no Brasil, ele é muito abundante na Rússia, Ucrânia, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Tranquilo? Vertissolo, esse aqui é interessante. Tem grande quantidade de matéria orgânica e fertilidade natural. E ele é muito argiloso. Aqui você tem que lembrar da argila, aquele material muito pegajoso, onde está tudo muito unido, ok? Isso é importante. Por quê?
Porque ele vai dificultar o uso de máquinas, porque exatamente da sua formação, da sua textura, beleza? Ele é muito comum em parte do recôncavo baiano e em algumas regiões do litoral nordestino. Por isso ficou associado no passado à produção de cana-de-açúcar. Olha que interessante. Esse vertissolo, na região nordeste do Brasil, ali litorânea, está associado muito à plantação da cana-de-açúcar, que foi um dos ciclos da economia do Brasil colonial, bem antigo, tá? Ele era chamado de massapê ou massapé ou massapê, ok? Nitossolo, esse aqui é interessantíssimo. Ele vai ser chamado de terra roxa. Você vai entender o porquê disso aqui. Ele é bem estruturado, ok? Ele é derivado, em sua maioria, do basalto. Lembra que basalto é uma rocha, o quê? Magmática. Vamos pensar aqui. Ocorreu uma erupção vulcânica. Você tem o derramamento desse magma. Quando ele se solidifica, dá origem ao basalto. Agora eu quero que você pense aqui comigo. No processo de solidificação desse magma, você concorda comigo que ele foi pegando, destruindo, matando seres vivos que passavam por ali? Sejam alguns animais ou plantas. Ok? Entenda isso. Você vai entender que esse solo ele vai ser muito fértil, por quê? Por causa de toda essa matéria orgânica que vai estar lá naquela rocha. Então, quando essa rocha sofreu os agentes exógenos, o intemperismo físico, químico, biológico, enfim, você entende que a fertilidade vai estar muito presente ali. Ok? Por quê? Por causa de toda essa matéria orgânica no processo de solidificação desse magma. Então aqui nós vamos ter uma elevada fertilidade natural. Nós temos eles principalmente ali na região da bacia sedimentar do Paraná. No passado, ele era chamado de terra roxa. Esse roxa, na verdade, é uma coloração mais vermelha, tá? Isso tem muito a ver, então, essa sua fertilidade com a matéria orgânica que você teve quando aconteceu a solidificação desse magma, ok? Neossolo, ele é um solo já um pouco desenvolvido, é um solo novo. Então você vai entender que a estrutura dele não vai ser tão profunda. Porque para um solo ter uma estrutura muito profunda, ela tem que estar sofrendo os agentes exógenos há muito tempo. O neossolo, neo, você pode associar com novo, por exemplo, então não está sofrendo muito desse intemperismo. Geralmente contém apenas o horizonte A, raso, e fica apoiado no horizonte C. Logo abaixo, o mesmo, diretamente na rocha matriz. Entre outras situações, é comum em áreas semiáridas, como o sertão nordestino. Aqui a gente já vai entender que ele não vai ser o solo mais fértil de todos, associando também alguns problemas econômicos que nós vamos encontrar em algumas partes do sertão nordestino. Então você consegue entender que o solo ele é fundamental para a economia? Você consegue fazer essa relação. O mais importante é isso que eu quero que você entenda. Obviamente, nós precisamos conceituar esses solos, mas se você entende que o solo ele é resultado do processo de intemperismo e que ele é fundamental para a vida, para o desenvolvimento da agricultura, por exemplo, eu já fico contente, tá? Não está perfeito, mas eu já fico um pouco contente. Então você tem essa parte do Nordeste, no qual a baixa pluviosidade dificulta exatamente aquele intemperismo químico que eu falei. E, por consequência, o desenvolvimento desse solo. Antigamente eram chamados de litossolos, como referência às grandes quantidades de pedaços de rochas. Litos, tá? Rochas, fragmentos dessa rocha matriz, pode ser chamado de lito em seu interior. Ok? Seguindo, solo e meio ambiente. Então a gente entendeu que o solo ele é um produto de um longo processo natural. Você tem que associar qual foi a rocha matriz, o tempo que se demorou para a formação dele e assim por diante. Então nós precisamos considerar o fato de que ele é um recurso natural não renovável, exatamente porque nós utilizamos esse recurso muito mais depressa do que ele se forma. Essa é a principal ideia de um recurso renovável. A quantidade de uso que o ser humano faz dela e a quantidade de formação e de surgimento de novo recurso. Se eu consumo esse recurso antes de formar outro, eu posso dizer que é um recurso não renovável, tá? Então, ele é um recurso em vários sentidos. O mais evidente, o fato de ser nele a base das atividades agrícolas e a pecuária, obviamente isso. Além disso, ele exerce funções ecológicas importantes nas relações dos fatores bióticos e abióticos. Portanto,
quando ocorre essa degradação do solo, ele é um problema econômico por causa da agricultura, da pecuária e da questão ambiental. Quando nós falamos de perda do solo, eu perco solo fértil, por exemplo, ele diminui a reciclagem de matéria orgânica no meio ambiente, a estocagem de água, nutrientes, biodiversidade, tudo isso pode afetar até mesmo a temperatura do planeta, ok? E agora a gente vai ver algumas causas dessa degradação do solo. Primeiramente, a gente começa com a erosão, tá? O termo erosão ele aparece muitas vezes como sinônimo de desgaste do relevo, que é resultado das ações das forças exógenas, ou seja, do intemperismo e do transporte. Você lembra que eu sempre falo do transporte do sedimento. Não tem muito a ver apenas com a perda, ok? Quando ocorre apenas a perda, eu me refiro a intemperismo. Quando ocorre o transporte e a deposição desse sedimento, aí eu já estou falando de um processo erosivo muito mais complexo. Nesse capítulo, ele será usado de forma um pouco diferente, ok? Sendo definida como a perda de massa do solo em razão da retirada de minerais e matéria orgânica pela chuva ou pelo vento, mas como resultado da ação humana sobre o meio. Quando eu retiro a cobertura vegetal, eu tiro a cobertura do solo, você vai entender que esse solo ele vai perder a sua estruturação. As raízes do solo, as raízes das plantas, perdão, elas ajudam a segurar o solo, manter tudo juntinho. Se eu retiro essa cobertura vegetal, esse solo ele fica mais solto. Então, eu quero que você entenda que quando ocorre a ação da chuva, a ação do vento, esse solo ele vai ser levado com muito mais o quê? Facilidade. Então, quando acontece em cima disso, eu retiro a cobertura vegetal, aí eu construo casas, eu construo prédios, eu trabalho com todo o asfalto, por exemplo, vai facilitar a retirada do solo pela chuva e também pelo vento, dando origem ao processo de erosão. Além disso, há fatores naturais que podem tornar a erosão mais ou menos intensa, como o clima. Então, em áreas mais chuvosas, a erosão é maior, pois a água da chuva é o principal agente erosivo. Aqui, então, nós temos alguns conceitos importantes, tá? Vamos começar. Se não houver cobertura vegetal suficiente para manter o solo coeso, e além disso, existirem construções irregulares e arruamento sem pavimentação, a qual evitaria a saturação de água no interior dele, a tendência é que ocorra um grande movimento de massa, gerando o chamado deslizamento de encostas. Aqui eu quero que você pegue aí na sua mente as regiões das favelas no Rio de Janeiro, por exemplo. Você sabe que é um relevo extremamente acidentado e que ocorre a retirada da cobertura vegetal para a construção daquelas casas. O que acontece? Quando chove, aquela água ela não consegue entrar no solo e se infiltrar. Não, ela vai puxando toda essa massa, gerando o que nós chamamos de movimento de massa, causando então esse deslizamento de encostas. Isso é muito sério, por quê? Porque é um problema ambiental e humano, social. Porque as pessoas que moram nessas encostas, elas moram nesse lugar porque elas não têm condições financeiras de irem para outros lugares. Então essa região ela se torna uma região extremamente perigosa. Se você fizer uma breve pesquisa no Google de casos de deslizamento de terra que acontecem, vocês vão encontrar aí centenas, milhares de casos que acontecem no Brasil. Desde quando, professor? Desde sempre, praticamente. O processo de urbanização brasileira ele foi um processo marcado por o surgimento dessas periferias, ok? Expulsando essas pessoas para as áreas sem menor tipo de infraestrutura, ok? Então, é importante ressaltar que esse padrão construtivo, que favorece os deslizamentos de terra, é comum em áreas desvalorizadas dos sítios urbanos, nas quais se concentra a população de baixa renda. Nesse sentido, conjugam-se os problemas de ordem social e ambiental, como que eu tinha falado. Entre os tipos de erosão mais comuns estão a laminar, causada em grande parte pelo vento, que vai levando os grãos mais leves de forma pouco intensa, mas constante. Então, seria menos pior, por assim dizer. O ravinamento, ok? Quando a chuva vai criando sulcos no solo e arrastando grande quantidade de terras. Então, vai abrindo fendas no solo. Isso vai ser o processo de ravinamento. Quando esses sulcos são menores, não são tão grandes, a gente diz que surgiu a ravina. Já quando eles são imensos, são literalmente crateras no solo, nós chamamos de
vossorocas, tá? Então, só recapitulando. O deslizamento de terra é quando tem esse movimento de massa em regiões de encostas, porque eu retiro a cobertura vegetal, eu deixo o solo menos coeso, facilita esse processo. A erosão laminar ela vai ser causada principalmente pela ação do vento, levando sedimentos mais leves. O processo de revidamento tem a ação principalmente da chuva, dando origem, quando é um sulco, um buraco não tão grande, a ravinas. Essa ravina, quando a situação fica muito pior e aí não tem mais o que fazer, dá origem a uma vossoroca, que é uma cratera imensa no meio de um lugar que sofreu a ação dessa água da chuva, principalmente. Mas é importante você entender que tudo isso tem muito a ver com a ação humana. Eu retiro a cobertura vegetal, esse solo fica fragilizado e o resultado vão ser todos esses problemas. Também é importante a gente falar dos transportes de sedimentos provenientes da erosão do solo, pode prejudicar os rios. Isso é fundamental. Caso esse material seja depositado no leito desses corpos hídricos. Esse processo é chamado de assoreamento. Aqui então eu tenho quando os sedimentos do solo entram no rio. Você tem um curso d'água, ok? Eu retiro a cobertura vegetal ao redor dos rios, por exemplo, e aí quando ocorre uma chuva muito forte, ou até mesmo quando o rio sobe de nível, o que acontece? Os sedimentos dessas partes laterais do rio entram no solo, afetando totalmente o seu fluxo d'água, vai facilitar, vai causar o aumento, por exemplo, de enchentes. Porque pensa aqui, você tem uma vasilha com água, quase até a borda. Você coloca 10 quilos de arroz lá dentro, por exemplo, ou uma pedra de 10 quilos dentro dessa bacia. O que acontece com essa água? Ela vai, o quê? Subir, vai transbordar, vai facilitar o acontecimento das enchentes. Então é muito importante você entender essa necessidade de preservação dos solos. Pessoal, então vários conceitos aí para vocês, mas são bem tranquilos. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que assim que possível eu respondo. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.